Saudações, bem-vindo de volta ao Alcateia dos Livros. Hoje vamos trazer Stephen King, o rei do terror. Pessoal, esse livro aqui, ele é O Cemitério. Ele virou um filme também, O Cemitério Maldito. O Ramones fez a música baseada no livro que é o Pet Sematary. Enfim, é um livro muito bom. Infelizmente, eu só fui ler esse livro recentemente. E eu pensei, nossa, por que não li antes? Porque ele é muito bom. Eu tinha um preconceitozinho de Stephen King por ser um autor de terror. Eu falava, livro de terror, né? Não sei. E aí, eu gostava de Hellraiser já. E aí, quando eu li esse livro, eu adorei demais esse livro. Então, assim, eu gostei pra caramba e isso vai fazer com que eu leia outros livros do Stephen King. Até o pessoal da minha geração cresceu vendo muito filme do Stephen King. E às vezes uns filmes meio sem pé e sem cabeça, sabe? E a gente tinha um pouco de preconceito de ler o Stephen King. Mas é besteira, tá? Foi besteira minha por muitos anos. Então, se você viu o Stephen King aqui e tá pensando, não vou ler, não sei o que, cara, dá uma chance, seja um leitor decente e leia Stephen King. Nossa, ó a moral. Enfim, este livro é de 1983 e esta edição é da editora Suma, de 2021. Tem pouco tempo que saiu esta edição e conta com a tradução de Mário Molina. O Stephen King, ele é um autor estadunidense, nasceu e mora lá atualmente, e sempre foi um escritor muito prolífico. Ele escreveu mais de 50 best-sellers no mundo. Ele escreve muito. Sem falar que um monte de livro dele foi adaptado para filme, às vezes mais de uma adaptação, como este livro. Ele tem várias séries baseadas nos livros dele. Essa história, ele começa com o personagem e a família dele, que é o Louis Creed. Ele vem de Chicago, é um médico novo, e ele vai morar numa cidadezinha no interior. E aí ele leva junto a esposa, a Rachel, e seus dois filhos. A Eileen, que é a filha um pouquinho mais velha, mas ainda é criança, e o pequeno Gage, que é um bebezinho, basicamente, ainda, que tá aprendendo a falar. E eles têm um gato, que aliás, a filha tem um gato, que é o Winston Churchill. O livro já começa com a família chegando na cidade, numa casa bem grande, uma casa bonita, com a floresta atrás, que é do terreno deles. Ou seja, aquele sonho, né? Que você tem uma casa bonita no interior, com a floresta como quintal, com pouquíssimos vizinhos. E ele já está conhecendo o vizinho dele, que no livro ele é muito presente, faz parte da história, que é o Jude Crandall, que é casado com a Norma. São um casal de velhinhos que mora no outro lado da estrada. O Jude Crandall é um senhor com um monte de história, e o Jude conta várias histórias da cidade para ele, está sempre conversando com ele. Ele vai lá tomar cerveja com o Jude de noite na varanda, bater papo, escutar as histórias antigas, né, da cidadezinha que ele tá morando. O legal desse livro do Stephen King, porque não é um livro raso, você conhece os personagens, você se apega aos personagens, você consegue entender como funciona a cabeça dos personagens. Isso é muito legal, porque você começa até a prever, como se você conhecesse os personagens, as reações que eles vão ter diante de algumas situações. E você sente até uma empatia pelos personagens, porque você sofre com eles, se irrita junto, entende o sofrimento dos personagens, de acordo com alguns acontecimentos. E você tem algumas coisas na história. A esposa do Louis Creed é traumatizada com morte, ela passou um trauma de infância. Então o Louis Creed, como médico, né, ele tenta sempre suavizar as coisas. A Rachel é um pouco mais religiosa, o Louis Creed ele é um pouco mais cético em relação a tudo, até um meio agnóstico, vamos dizer, né, ele não quer nada sobrenatural, mas não pensa muito nisso. O Louis Creed ele vai trabalhar numa universidade, ele vai ser o médico da universidade, um hospital universitário. E ele fica muito feliz, porque é um trabalho que vai pagar razoavelmente bem, e ele vai conseguir ficar tranquilo na cidade com a família, que é uma cidade bem pequena. A trama do livro começa quando a família do Louis Creed, ela sai. Eu acho que a Rachel vai junto com os filhos visitar lá os avós das crianças, né, o pai e a mãe da Rachel, e o Louis fica sozinho lá na cidade, na casa, e o gato, ele é atropelado e morre. O Louis acha o corpo do gato, tá muito frio, né? Tira o corpo do gato do gelo. Ele prevê que a filha vai ficar arrasada, né? Na história, a única coisa errada que eles não gostam muito na casa é porque a casa fica de frente com uma estrada e passam os caminhões de carga muito rápido. E eles acham muito perigosa essa estrada. E de fato é. Então, o Jude conta pro Louis que existe um cemitério de bichos, né? Eles também descobrem antes da trama, né, que é um cemitério de bichos que as crianças enterram os bichos de estimação e botam plaquinhas com lápide, né, que elas mesmas fazem à mão. E o Jude conta que atrás desse cemitério, e é um caminho custoso para você fazer, existe um cemitério indígena antigo e que os próprios indígenas abandonaram por achar que é amaldiçoado. Então ele leva o Louis lá e eles enterram o gato nesse cemitério e vão embora. No dia seguinte, o gato volta para casa, vivo, cheirando a terra com um cheiro de morte e meio estranho. Com um olhar estranho, o gato volta. E o Jude fala que o gato não ia ser o mesmo, mas
que talvez a filha dele não percebesse, se ela percebesse até desapegava do gato. E esse é o início da trama. As coisas no livro começam a acontecer, eles começam no ritmo devagar, e você entende a história, você entende os questionamentos do Louis quanto a isso, como médico, porque ele viu que o gato estava morto clinicamente, não tinha como aquele gato estar vivo, e depois ele aparece na casa, quase 100%, vamos dizer assim, mas um pouco mais frio e com um olhar malicioso. O gato começa a aparecer com um bicho morto, comendo bicho, e o gato tem umas atitudes estranhas, a filha dele começa a ficar meio assim com o gato. Enfim, esse é o início da trama. Eu acho muito bom esse livro, o ritmo que as coisas acontecem. É bem sobrenatural, só que ao mesmo tempo abre um pouco um questionamento, porque o Louis ele é médico, ele questiona o tempo inteiro as coisas que acontecem para tentar racionalizar. E o livro descreve muito bem isso. E a gente fica assim, a gente não fica na dúvida, porque o livro descreve pra gente exatamente o que está acontecendo, mas o Louis acha que tá maluco, que aquilo aí não é real, e é muito legal. Ele esconde o tempo todo, ao máximo de todo mundo, que aquele gato foi enterrado. E as coisas começam a acontecer, ele não conta para ninguém o que tá acontecendo, porque na cabeça dele ele pode lidar com isso, é pressão, é estresse, uma série de coisas. Então assim, o que eu tenho a dizer, pessoal, é que o Stephen King é um escritor de mão cheia. Eu não tinha lido os livros deles ainda. Eu li A Hora do Lobisomem, mas foi depois desse livro, que também é dele, mas é um conto. Mas esse livro é muito bom. Eu gostei muito, recomendo bastante este livro. Para quem se interessar pelo livro, eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser dar uma olhadinha, se você quiser comprar o livro, tá bom? Eu acho que vale bastante a pena comprar esse livro. Eu gostei bastante dele, ele superou as minhas expectativas, na verdade. É isso, pessoal, brigadão por ficar até aqui, deixa aquele joinha, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer com mais qualidade. Deixa nos comentários também se você já leu esse livro, se você não leu, se você quer ler, se você quer outras resenhas do Stephen King ou de outros autores também, tá bom? Deixa aí sua opinião e também sua sugestão. Brigadão por ficar até aqui e até o próximo vídeo.